Olá! Olá! Esse Nosso olá olá é sempre. clássico. Olá, sejam muito bem-vindos a uma live da Hoje Falamos de Amor. Mais uma live aí, aqui no... Já ia falar no nosso canal. No nosso Instagram. Sejam bem-vindos, gente. Live hoje sobre insegurança, tema muito pedido aqui. Sim. Live sobre insegurança no relacionamento. Muita coisa legal. pra Boa poder falar pra noite, vocês. gente. Boa noite. Já vão chegando, tá? Já vamos começar levantando a hashtag Caderninho. Hashtag caderninho aí, ó, todo mundo, ó. O nosso já tá aqui preparado. Galera aí, presidentes e membros do Clube do Caderninho das Lives. Já chega pra gente. Vambora. Ó, a Letícia já tá falando, preciso tanto saber sobre esse assunto. Vem com a gente, Lelê. Vai ter muito assunto. E aí, gente, por que a importância do caderninho? Por que a gente fala tanto do bendito caderninho? Porque conforme a gente vai falando, né, e vocês vão tendo um insight, que é aquela percepção, né, de que alguma coisa serve para vocês, é muito importante vocês anotarem, né, para vocês pensarem sobre isso depois, para vocês colocarem isso, né, no seu dia a dia e conseguir ter uma percepção maior. Exato. E aí, no caderninho vocês anotam, conseguem conversar depois com os respectivos, com as respectivas de vocês, conseguem também relembrar e isso vai ser sensacional. Nicole, você falou na direct com a gente que ia estar no trabalho na hora da live e a Nicole comentou aí, falou, tô no trabalho, mas vou tentar ouvir aqui o que der. Legal. E todo mundo que tá perguntando se a live vai ficar salva, vai ficar salva. Nicole, você pediu e a live tá salva para todo mundo. Então a live vai ficar salva, tá, gente? Então, dado esses dois recados, vamos? Quer dar mais começar. algum recado? Eu queria saber de onde é o pessoal que tá aí no chat, de onde vocês são, que a gente gosta de saber de onde o pessoal tem acompanhado a gente. Essa é a primeira coisa aí para vocês mandarem. Poucas pessoas são aqui do Rio, né? Poucas pessoas são do Rio, vida, tenho percebido isso. Pra quem é de fora, estranha o nosso sotaque? É verdade. Outra pergunta ótima. Aí, Piauí, já começa, ó, o pessoal de longe. Hein? Ilhéus, Legal. Tocantins, do meio do mapa pra cima. Mato Grosso, Confresa, nem sei falar, gente. Aí, Ilhéus também, Goiânia, Salvador. Olha só que legal, cara, muito maneiro. Legal. E como a gente falou, ninguém do Rio por enquanto. Pois é. Você Um vê. povo que menos sotaque maneiro. Maneiro. Legal, São Paulo, bacana. Ai, gente, legal. Aí, ó. RJ. A Cleidiane é do Rio, carioca. Valeu, Tá acostumada, Cleidiane. então, com sotaque. Então vamos pra frente? Bora. Insegurança no relacionamento, gente. Vamos lá, que sensacional essa live. Primeiro, então, a gente precisa, né, deixar muito claro o que é insegurança. Para vocês aí do chat, o que é a insegurança? O que vocês imaginam que seja, né, a insegurança? Uma definição boa, assim. A gente fala de insegurança atrelado a muitas coisas, né, vida? É real. Então, a insegurança é aquele coringa. Ele tá em muitos assuntos. Em diversas situações também. Exato. Por isso que muita gente se identifica como inseguro. Verdade. Então, muitas pessoas podem ser inseguras em diferentes áreas da vida, né? Ó, não se sentir capaz ou suficiente, muito boa. É por aí mesmo. Não confiar em si mesmo. Insegurança pode ser considerado desconforto. Aí, ó. Muito bom. JV falou. Medo constante de não se sentir capaz. Galera tá na linha. Arrasaram.
muito bom. Vamos lá então, Vida. Qual definição você traz de insegurança? É exatamente isso que vocês falaram, né? É um senso de incapacidade diante de alguma situação, né, incerta. Então, quando a gente tá, né, de frente de uma situação que a gente não conhece, não domina, vem essa sensação de insegurança, né? Que é essa coisa, caramba, será que o que eu tô fazendo é certo? Será que não é certo? Será que é o melhor? Ou será que eu tô fazendo coisa errada? Então, geralmente é em uma situação onde a gente não controla 100%, né? A gente não tem total controle. E aí vem o sentimento de segurança. Então, por que é tão comum, né, esse sentimento? Porque nós somos totalmente limitadas enquanto seres humanos, né? A gente não conhece todas as áreas, nós não somos bons em várias áreas. Então, comumente, a gente experimenta essa emoção que é insegurança. Então, todo mundo aí já deve ter, em algum momento da vida, já se sentiu inseguro. E até porque, aonde que a insegurança aparece? Em diversas situações, como a Joyce falou. Tem gente que diz que tem um gatilho de insegurança a partir de um evento na escola, quando era muito pequeno. Então, assim, eu me preparei para, de repente, fazer uma prova da escola quando era criança. E aí, quando eu chego na hora da prova, eu travo. Porque eu fico inseguro se aquilo que eu fiz realmente foi suficiente. Exato, foi o suficiente. Se às vezes a pessoa vai fazer um concurso, se a pessoa vai fazer algo ligado ao trabalho, ela tem essa sensação de insuficiência. E aí, como que essa insuficiência é trazida para dentro do relacionamento? Muitas pessoas, né, e muitas seguidoras, muitos seguidores daqui da Hoje falam com a gente diariamente na direct sobre a sensação de se sentirem insuficientes no relacionamento. Sim. E aí, quando elas falam que elas são insuficientes no relacionamento, elas acabam pensando o quê? Nossa, se eu sou insuficiente, isso abre margem para que tal coisa aconteça no meu relacionamento. Para que o meu parceiro pense que eu não sou tão bonita quanto aquela outra pessoa, para que o meu parceiro talvez não me enxergue de uma maneira tão bacana. E aí você começa a alimentar uma insegurança com base nessa perspectiva. Exato. E aí, o que a gente, né, quem acompanha aqui as lives costuma saber? A gente sempre trabalha muito a autorresponsabilidade, ou seja, qual é o nosso papel, né? O que a gente está colocando ali naquela situação. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala sobre insegurança no relacionamento, a gente está falando de uma insegurança nossa, né? Sim, a gente pode estar em uma relação que o parceiro não seja totalmente confiável, né? Que dê muitos motivos, que faça coisas que realmente são desrespeitosas. Tudo isso é muito válido. Mas aqui a gente sempre fala sobre o que a gente controla. E a gente não controla o outro. A gente não controla o que as atitudes, os comportamentos do outro, né? A gente controla a si mesmo. E ainda assim é difícil. Então, quando a gente fala, né, da insegurança no relacionamento, a gente está falando de uma insegurança própria. A gente está falando de um padrão que a gente coloca pra gente mesmo, que tá muito além do que o outro tá colocando pra mim. Consegue entender essa diferença? Faz sentido pra Faz vocês? Faz sentido. Na maioria das vezes, a insegurança parte da gente. E às vezes, pelo comportamento do outro, isso é reforçado, mas ela vem da gente. Então, quando a gente fala em como lidar com isso, é algo que só você vai conseguir fazer por você. E nessa live aqui, a gente vai te dar estratégias e possibilidades para que dentro das suas questões ali com a sua insegurança, você consiga entender um pouco melhor e trabalhar isso também. Porque, como eu geralmente falo, a maneira como a insegurança atua em mim
é completamente diferente da maneira como a insegurança vai atuar na Joyce, vai atuar em você que está assistindo a gente. Então a gente precisa te mostrar caminhos possíveis para que você fale, opa, esse caminho aqui faz muito sentido para mim. Então, vou entender isso daqui para poder fazer essas estratégias que a gente vai mostrar aqui para vocês. Exatamente. E aí, o nosso ponto de partida é sempre da onde vem isso? Como que isso surgiu dentro de mim e foi alimentado, né? Por que é importante a gente saber a origem das coisas, gente? Porque hoje em dia a gente vive numa sociedade que é tudo tão rápido, que a gente precisa fazer as coisas tão rápido, que a gente só pensa em resolver as situações. A gente nunca pensa da onde que elas surgiram. Então, a gente sempre, né, coloca isso aqui para vocês pensarem da onde que aquilo surgiu. Então, aqui a gente pensando na insegurança. Da onde que essa insegurança surgiu? Porque quando a gente nasce, ninguém nasce inseguro, ninguém nasce com medo, ninguém nasce com uma ótima autoestima, né? Tudo são coisas que nós vamos criando, né? Nós vamos aprendendo e vamos sendo reforçados e reforçando durante a vida. Então, ninguém nasce inseguro, né? Isso é algo que a gente constrói. E aí, o que a gente traz aqui é para você tentar identificar da onde, né? Em que momento que surgiu essa insegurança. Em que momento da sua vida, né? Qual situação desencadeadora? Então, o que aconteceu que te trouxe ali aquele sentimento? O que foi alimentando na sua vida? Então, por exemplo, no meu caso, eu era muito insegura com a minha imagem, né? Eu era muito insegura. Achava o meu nariz muito grande, me achava, né, antigamente magra demais, achava que meu cabelo era feio. Então, em que momento que eu comecei a me sentir daquela forma? No momento que eu comecei a ficar, né, mais adolescente e comecei a me comparar com outras pessoas, né? Então, tinha muito antigamente aquele negócio, de que cabelo liso é cabelo bom, né? E cabelo crespo é ruim. E aí eu comecei a me identificar como uma pessoa que não era suficiente ali para aquela sociedade, né? Que eu não era boa o suficiente, eu era muito magrinha. E aí naquela época, né? Você ter... Como eu posso falar? Ter um corpo mais desenhado era mais bonito. Então, tudo isso, né? Eu fui comprando essa ideia e me cobrando sobre isso. Então eu comecei a me ver como uma pessoa muito insegura, né? Muito insuficiente, como nós falamos. E um exercício muito legal para a gente poder chegar nesse nível de consciência que a Joyce tem hoje e que você pode fazer aí, que é super bacana, a gente fala na terapia com os nossos pacientes, é sobre a nossa tríade. Uhum. E aí a tríade cognitiva, ela é como se fosse um triângulo. Vamos supor um triângulo assim, ó. Perfeito triângulo? E nesse triângulo, cada ponta dele representa um pensamento nessa ponta aqui, uma emoção nessa ponta aqui e um comportamento nessa ponta. E esses três, eles estão interligados. E por que a gente fala que eles estão interligados? Porque não acontecem em uma ordem específica. Só que, para esse exemplo, a gente vai pensar que a partir de uma situação surge um pensamento, surge uma emoção e surge um comportamento. Uhum. Vamos supor, a Joyce tem a situação de repente, estar na escola. A situação é, estou numa escola. Uhum. E dentro dessa escola, os meninos gostam muito de meninas que já têm um corpo mais desenvolvido. Uhum. Só que a Joyce tinha 13 anos, 12 anos nessa época. E aí, qual é o pensamento? Lembra que é o primeiro ponto do triângulo. Qual o pensamento que vem na mente da Joyce? Preciso ser como aquelas pessoas, como aquelas meninas. Preciso ser como aquelas meninas. Olha o pensamento. Esse pensamento dela, pensamento aqui, vai trazer qual emoção que é aqui em cima? Insegurança. Insegurança.
essa insegurança se transforma em comportamento. E aí, olha só como é que é interessante a gente pensar. A partir de uma situação, que era estar na escola, e os garotos olharem muito para as outras meninas, talvez, a Joyce tem um pensamento de preciso ser igual àquelas garotas. E aí ela fica insegura como uma emoção, e o comportamento dela pode ser diverso. A maneira como a Joyce lida no comportamento a partir dessa situação pode ser algo que pode prejudicar a Joyce durante muito tempo da vida dela. Infelizmente, dentro, né, desse exercício, vocês talvez possam perceber que, a partir de uma situação gatilho, o seu pensamento te levou a uma emoção de insuficiência e um comportamento de talvez querer se provar ou querer talvez ser outra pessoa no momento onde você só precisava ser você mesmo. E aí você começa a se comparar de maneira desleal com você mesma, e isso traz muito sofrimento. Exatamente. Então, por exemplo, eu poderia querer fazer uma cirurgia plástica. Sim. Né? Ficar fazendo exercício igual uma louca para tentar atingir aquele padrão que não era um padrão natural para mim. Não era tanto pela minha genética, tanto pelo meu estilo de vida, nem pela minha idade. Então, a gente acaba, né, comprando algumas ideias e isso acaba fazendo muito mal. Agora, entendendo isso dentro de um relacionamento, o que a gente vê muito? Que pessoas que são muito inseguras, né, dentro de um relacionamento, ela costuma ser excessivamente ciumenta. Por quê? Porque ela não tem uma segurança, um senso de eficácia para si mesmo. Então, dentro de um relacionamento, o que vai acontecer? Ela vai se sentir ainda mais insegura. Por quê? Porque eu tô numa relação que eu não controlo o outro, né? Que eu não tô 100% 24 horas com o outro. Então eu vou estar numa situação, num relacionamento em que nem tudo depende de mim. Depende muito dessa outra pessoa que eu não tenho controle nenhum. E talvez por eu me enxergar como insuficiente, me enxergar como menos, todas as outras pessoas que cheguem perto da pessoa que eu me relaciono se tornam ameaças. Porque, por exemplo, se eu me acho um cara feio, vamos supor, todas as pessoas que chegam perto da Joyce, que talvez eu enxergue um tipo de beleza, eu vou falar, ferrou. A Joyce vai achar aquele cara incrível, lindo. Muito mais bonito do que eu. Ela vai terminar comigo, ou ela vai me trair. E aí o que eu faço? Acabo tendo comportamentos que são comportamentos manipuladores, né, que a gente já falou em algumas lives, que fazem com que o meu relacionamento comece a entrar em declínio. Exato. E aí, muito disso vem do quê, gente? Da maldita comparação. Porque a gente tem uma necessidade de se comparar com as outras pessoas. Eu ia falar uma coisa interessante sobre o que eu tava falando de imagem. Eu tinha lá, né, meus defeitos e tal. E aí eu tinha uma cisma com meu nariz. Odiava meu nariz, odiava. Aí, e eu ficava assim, ó, pra vocês terem uma noção. Queria que minha mãe estivesse aqui pra confirmar. Eu passava muitas horas do meu dia assim, ó, levantando isso aqui do meu nariz, porque eu queria que ele fosse arrebentadinho. E eu passava horas, tipo, eu parava assim em algum lugar, eu ficava assim, ó, o tempo inteiro, na esperança de que isso aqui subisse. Até que um dia, o que aconteceu? Você tinha quantos anos de vida nisso? Sei lá, acho que uns 13. Uns 13. Aí, mas isso foi por muito tempo. Uhum. Aí, o que aconteceu? Um dia eu vendo televisão, aí começou a passar, sei lá, acho que foi uma entrevista com modelos e tal. E aí eu vi que muitas modelos tinham nariz igual o meu, com isso daqui mais caidinho. Aí eu falei, meu Deus, o meu nariz parece de modelo, meu nariz é igual de modelo. E aí eu
fiquei ok com essa ideia e comecei a gostar mais do meu nariz depois disso. Então, olha a ideia. Eu achava que o meu nariz era muito feio, etc, porque eu achava que o nariz bonito era um nariz arrebitadinho. E aí depois que eu vi, né, que modelos tinham um nariz igual ao meu, eu comecei a achar que o meu nariz era bonito. Porque modelo era, né, um modelo a ser seguido, né, antigamente. Hoje em dia não é tanto mais, né, mas antigamente era, ai meu Deus. E aí eu comecei a gostar mais do meu nariz. Então, nas duas situações, eu usei a comparação, né? E aí, quando a gente tem esse tipo de comportamento, de se comparar, gente, o caminho final para isso é a infelicidade. Por quê? Porque a gente acaba tentando ser mais do que a gente pode, sabe? A gente quer atingir um padrão que não necessariamente é necessário, sabe? É preciso, que a felicidade só vai surgir dentro de mim quando eu chegar naquele momento, né? Que eu só vou ter um relacionamento feliz quando eu for uma mulher assim, assim, assado, né? E aí a gente se torna muito infeliz mesmo e cada vez mais inseguro. E isso faz tanto mal para o nosso parceiro, né, ou para nossa parceira, quanto para a gente mesmo. E aí uma outra coisa que eu queria falar é sobre a urgência que a gente tem de falar sobre isso, principalmente nos dias atuais com as redes sociais. Coloca aqui para mim no comentário quem já se comparou com alguma pessoa que segue com alguma pessoa que você segue aqui no Instagram. Seja uma blogueira, um amigo, um famoso, qualquer pessoa. Você já se comparou com alguma pessoa que você segue aqui no Instagram? E se comparou se depreciando. Por exemplo, aquela pessoa, ela tem o braço muito maior do que o meu. No caso dos homens, né? Tipo, nossa, ele malha, tem um braço muito melhor do que eu, o abdômen muito mais definido. Alguém aí já se comparou utilizando as redes sociais? Aí, José, muitas vezes. Pois é. Eu também já me comparei várias vezes. Nossa, eu também. Então, o que a gente consegue tirar disso? Que as redes sociais, né, gente, elas estão aí tanto para influenciar positivamente quanto negativamente, né? É por isso que a gente sempre fala por aqui que a gente quer servir de um bom exemplo, né? A gente quer que seja útil olhar uma pessoa entrar ali no nosso Instagram e ver uma coisa legal, ver uma coisa que vai agregar, sabe? Porque muitas vezes a gente se coloca em uma situação, em um lugar muito inferior e imagina aquela pessoa ali como um ideal, né? A gente coloca aquela pessoa ali como um ideal. Tanto que algumas vezes, né, vida, que algumas pessoas vêm falar, nossa, me inspiro em vocês e tal. Por direct, principalmente, eu falo, nossa, que legal, obrigada pelo seu carinho. Mas assim, nós não somos modelos, sabe? Porque a gente não segue nenhum modelo. O nosso modelo é Jesus. É tentar ser o melhor que a gente pode. É tentar ser o mais parecido com Ele. Porque Ele é o nosso modelo. Tipo, tanto no relacionamento eu e você, quanto também na maneira de apresentar para as pessoas como o amor é possível. E eu acho que falar de amor é falar sobre isso também. Sim. Então a gente recebe muitas vezes assim, as pessoas falando, nossa, a gente adora vocês, a gente gosta muito da maneira como vocês lidam com as coisas, a gente tenta pensar, esses dias falaram pra gente, sempre que a gente tenta, até postei acho que no story falando, sempre que a gente tem algum problema a gente pensa, nossa, como o Rafa e a Joyce vão lidar com isso? E é bacana pensar sobre isso porque no mesmo dia que veio isso daí, veio uma pergunta, como vocês lidam com o silêncio? E a gente falou, cara, tem dia que a gente olha um pro outro e fala assim, vida, eu particularmente faço mais isso. Falo, pô, vida, deixa eu quietinho aqui deitado, ou deixa eu aqui no computador quietinho, tendo meu momento.
E as pessoas, às vezes, por comparação, não imaginam que a gente faz uma coisa dessa. Porque acham que isso não é ser saudável. E dentro, de repente, dessa vida, né, que a gente tem vivido de rede social, a gente gosta de passar muita transparência, assim, pra vocês, principalmente. De falar assim, gente, tem dias que vocês não vão estar bem. E é tranquilo. Entende? Vocês não precisam pensar que, já que tem dia que a gente vai estar bem, a gente não vai estar bem nenhum dia. Não é isso que a gente fala aqui. Mas assim, a gente entender que existirão dias que vocês não estarão bem. E tá tudo bem com isso. A gente se cobrar e também falar para vocês que vocês precisam estar bem todos os dias não é nada da proposta que a gente tem aqui na Hoje. Sim. A proposta da Hoje é que vocês entendam que o relacionamento de vocês, tanto quanto o nosso relacionamento, eu e a Joyce, em alguns dias a gente não vai estar bem um com o outro. Bem no sentido assim de, vida, proximidade. Não, tem dia que a gente quer um tempo para respirar. A gente quer um dia para ficar tranquilo. Sim, e que ninguém dá conta de tudo 100% do tempo. Gente, Exato. Isso é uma ilusão. Eu falei isso hoje no meu Instagram. Ninguém tá com a vida financeira, a vida amorosa, saúde mental, casa, Física. família, filhos, né? Para quem tem filhos, ninguém tem tudo isso em perfeito estado. Às vezes o nosso relacionamento tá muito bom, mas a nossa casa tá suja. Às vezes a nossa casa tá limpinha, mas eu tô muito preocupada com alguma outra coisa. E é assim, nada tá 100% bom o tempo inteiro, né? E aí, sabe o que acontece? A gente se cobra muito e se acha o quê? Insuficiente. E se sente inseguro. Olha só como as coisas tão parecidas, diferentes, estão super conectadas. Sim. Principalmente pessoas... Eu não sei vocês, gente. Vou fazer uma pergunta aqui, porque é uma ideia que veio na minha cabeça agora. Vida, será... E eu vou fazer essa pergunta pra vocês. Quantas de vocês se sentem inseguras, às vezes insuficientes, tentam agarrar o mundo com as mãos? A probabilidade... Na verdade, eu vou nem continuar perguntando. Eu vou só fazer essa pergunta. Quantas de vocês têm várias responsabilidades? Não, responsabilidade todo mundo vai ter. Não, mas eu digo várias, por exemplo. Não, ligado a uma autocobrança. Ligado a uma autocobrança, exato. Vocês têm várias responsabilidades e se cobram muito dentro dessas responsabilidades. Quantas de vocês aí? Eu já tenho o primeiro eu ali já. E aí, eu quero ver se tem mais gente por aqui nesse perfil, digamos assim. De se cobrar demais, né? Diante de uma situação que não depende muito de si. Única e exclusivamente de você. Exato. Isso é muito comum, né, gente? Pode continuar falando. Não, eu lembrei que você ia falar. Não, pode falar. Não, eu ia falar que isso é muito comum, né? Porque quando a gente coloca, né, padrões muito altos pra gente, é quase certo que a gente vai se frustrar, né? Por quê? Porque, mais uma vez, nós somos seres humanos com limitações. E aí a gente quer agarrar o mundo, né, com as nossas mãos, não é isso, Editado? Só que, cara, nossas mãos são muito pequenas. Nem a minha, que é grande pra caramba. Não ainda assim é pequena. Então, quando a gente coloca esses padrões, né, altos demais, a tendência é a gente se frustrar e ficar insegura. Então, quando eu coloco pra mim um padrão de corpo, de cintura fina, quadril largo, cabelo super hidratado, pele maravilhosa e etc., a probabilidade de eu me frustrar é muito grande. Não, principalmente se ao mesmo tempo que você quer ter tudo isso, você quer trabalhar o dia inteiro, fazer suas refeições saudáveis, fazer exercício físico, arrumar a casa e dar atenção pro seu respectivo. Exatamente. Só de falar tudo isso eu já cansei. E é um dia só da maioria de vocês. Então, primeira coisa
Meu despertador tocou. A primeira coisa que a gente precisa fazer é flexibilizar esses padrões. Anota aí, pelo amor de Já. Flexibilizar padrões. O que é isso? Repensar qual é o padrão que você está colocando para você mesmo. Perfeito. Que padrão que você está se exigindo? Em quais áreas da sua vida você está se exigindo demais? E é com base em quem que você está estabelecendo o seu padrão? Exatamente. Eu posso exigir um padrão para eu jogar um futebol igual o Cristiano Ronaldo. Tadinho. Vida. Entende? É um padrão alto demais. Padrão alto demais, mas o que acontece, que a gente tem falado, as redes sociais acabam fazendo com que a gente se compare a padrões super elevados e que não são nada parecidos com os nossos. Então a gente tem que pensar em padrões possíveis. O que eu, na minha limitação, consigo ser o melhor que eu posso? Cara, eu posso procurar mais informações para melhorar, para melhorar meu relacionamento, para eu conseguir desenvolver melhor, né, enquanto pessoa. Isso tá nas minhas mãos, né? É possível. Por que é possível? Porque eu tenho um celular, eu tenho acesso a redes sociais, a perfis que edificam muito a minha vida. Então eu posso colocar um tempo ali para aprender mais. Isso são coisas que são possíveis, né, que eu faça e que vão me agregar. O problema tá em a gente colocar, por exemplo, eu quero ser paciente igual o Rafael. Eu quero ter tempo de qualidade juntos igual a Joyce e o Rafael, que trabalham juntos. É verdade. Né? O dia todo junto. Que fica o dia todo juntos. Então, assim, não colocar a sua medida na vida de outra pessoa. Colocar a sua medida na sua vida. Ou até que se inspire na vida de outra pessoa, né? E se inspirar não é um erro, mas é um erro quando a gente sobrepõe aquilo à nossa realidade, né? Quando aquilo vai além do que a gente pode. E aí é uma situação nociva, né? Nossa, você falou sensacional agora, Vida. Tipo, se inspirar não é o erro. Acho que tentar igualar que é o erro. Sim. Porque igual a vocês, eu nunca vou ser. Vocês nunca serão iguais a mim e a Joyce. Porque a maneira como eu e a Joyce vivemos a nossa vida é diferente da maneira como você e seu respectivo ou sua respectiva vivem a vida. E isso não quer dizer que o nosso jeito é pior do que o de vocês e o jeito de vocês é melhor ou pior do que o nosso. Cada medida é de acordo com o seu próprio potinho. A gente fez a metáfora dos potinhos no IGTV. Sim. Não adianta a gente querer ser um casal aventureiro igual um casal que a gente acompanha, né? Acho que We Love, né? We Do Love. Não tem como a gente ser aventureiro. Queria igual acordar todo dia na praia. Acordar todo dia na praia, surfar. Poxa, acharia super bacana. Sim. Mas a minha realidade não permite isso. A minha realidade permite o quê? Poder acordar todo dia, dar um abraço na Joyce, fazer E no final de semana na praia. E no final de semana na praia, entende? Mas é possível pra gente hoje acordar na praia todo dia? Não. E aí, se a gente coloca o nosso padrão como sendo esse, a gente vai ficar frustrado e vamos ficar inseguros. Entendem? Nunca é sobre apenas uma insegurança. Nunca é apenas sobre um ciúme. Nós somos seres muito complexos, que envolvem muitas coisas, que envolvem muito a nossa vivência, a forma que a gente enxerga a vida. Então, por isso que a gente fala que às vezes numa resposta em uma caixinha, a gente não consegue super ajudar ninguém. Por quê? Porque a gente não conhece vocês. Vocês não conhecem completamente a gente.
Então, cada pessoa tem várias multiplicidades, né? Somos multifacetados. Então, nunca é só sobre uma insegurança, sabe? É sobre um padrão muito alto que você coloca pra você mesmo. É sobre comparações que você tem feito. E aí, né, voltando para esse assunto das redes sociais, eu quero deixar um desafio para vocês aqui hoje. Prestem atenção em quem vocês seguem. Eu, sinceramente, eu sempre faço isso. Pelo menos, acho que umas 3 vezes no ano eu faço isso. Eu olho lá todo mundo que eu tô seguindo e eu me pergunto, essa pessoa me edifica? Essa pessoa tá passando alguma coisa legal pra mim? Ela tá mais me edificando ou me deixando pior, né? Me trazendo sentimentos ruins? Coloquem na balança isso. Por quê? Porque acompanhar pessoas, né, que estejam alinhadas ali com o que vocês pensam, os objetivos de vida de vocês, é muito importante. Porque a probabilidade de você se comparar, né, com pessoas muito além é muito maior quando você tá ali seguindo um monte de gente que fala muitas coisas, mas ao mesmo tempo não fala nada, né? Então, olhem, né? Tomem cuidado com quem vocês seguem. Vejam se são pessoas que estão ali agregando a vida de vocês ou não. Se estão, né, servindo como uma comparação disfuncional, né? Ou seja, uma comparação mais pro ruim do que pro bom. Ou se tá edificando, tá trazendo aprendizado, né? Bacana. E aí, junto com isso, prestar atenção também sobre o quanto de atenção você dá, de repente, para as análises que você faz do que o seu respectivo ou a sua respectiva estão curtindo, comentando, seguindo. E isso traz uma insegurança muito grande. Porque, por exemplo, muitas vezes a gente recebe mensagens na direct falando, poxa, o meu namorado está seguindo um monte de menina. E aí isso traz uma insegurança muito grande, com certeza, e um ciúme muito grande, com certeza. E aí o que acontece? Muitas vezes as pessoas têm uma visão, tipo, e a gente estava lendo, né, na verdade, falando isso na mentoria e no curso de ciúme, isso cria uma ambivalência em muitas meninas. Por quê? Ao mesmo tempo que isso me incomoda, se eu falar sobre esse desconforto, se eu mandar ele parar de seguir, se eu indagar, se eu falar, ele vai brigar comigo e a gente pode terminar. Aí olha só como a sua insegurança de você não perder o seu relacionamento faz com que muitas vezes você não comunique coisas que são prejudiciais para você. Olha a ambivalência de uma pessoa insegura, o quanto que isso pode ser prejudicial em situações onde você precisaria falar, mas você não consegue por conta da insegurança. Verdade, vida. E aí, gente, o que a gente precisa também pensar muito quando a gente fala sobre insegurança é como que tá a nossa autoestima. Por que autoestima? O nome já diz, né? Uma estima, ou seja, uma apreciação, né? Como que você tem se apreciado? Como que você tem se visto, né? Quem é você? O que você faz? O que você está fazendo agora? O que você gostaria de fazer? Quais são seus pontos fortes? Por que a gente bate tanto nessa tecla? Porque ter uma estima, né, sobre você te ajuda muito, além de ajudar em todas as áreas da sua vida, todas, vai te ajudar muito dentro do seu relacionamento também. Por quê? A gente se relaciona, né, conforme o que a gente faz com a gente mesmo. Já reparou nisso? Se você é uma pessoa que você não respeita os seus limites, a probabilidade do outro não respeitar o seu limite também é muito grande. Se você não... Dá um exemplo. Se você não se
que se acha bonita, até, né? Se você tem mais ligado a essa questão da autoimagem. Se você não sabe o que você gosta em você mesmo, o que é legal, a probabilidade do outro também não achar é muito grande. Porque talvez o outro nunca saiba te olhar daquela maneira. Exato. Vou dar um baita de um exemplo aqui. Vamos supor, Rafael, eu não me enxergo como um cara que se veste bem. E aí, o que acontece? Por eu me achar que eu sou um cara que não me visto bem, eu acabo não me importando para querer me vestir bem. Eu simplesmente, assim, cara, já que eu não me visto bem, vou ficar andando desse jeito aqui mesmo, acho que isso não é pra mim. E aí, em todas as situações, eu não estarei bem vestido porque eu acreditei na minha mente que eu não sirvo para me vestir bem. Você, pessoa que tem uma insegurança muito grande, talvez você acredite que você não é boa ou suficiente para o seu relacionamento. E aí, você às vezes deixa de fazer coisas, de comunicar isso, de pontuar as suas qualidades, de pontuar as coisas que são boas em você, porque você fala, não sou nem tão boa nisso. Eu não sei fazer, de repente, uma maquiagem, eu não sei, de repente, conversar, então melhor nem conversar mesmo. E aí você, de repente, começa a se colocar numa posição onde você se priva, você se diminui. E a cada vez que você se diminui, você deixa cada vez mais de aparecer para o outro também. Verdade. E às vezes o outro está ali querendo se encantar por você, mas talvez você mesmo não se coloque numa posição de possibilitar que aquela pessoa se encante cada vez mais por você, porque você se coloca nessa posição. Você não se encanta por você mesmo, né? Sim. Então, você se encanta por você mesmo. Precisa partir da gente, né? E a autoestima, ela tem 3 pilares muito importantes, que é a autoimagem, o autoconceito e a autoeficácia, tá? Falar aqui muito rapidamente. A autoimagem é, a nossa imagem, como que a gente se enxerga. Não é apenas a nossa imagem, é como a gente se enxerga, tá? Porque a nossa imagem, a minha imagem pro Bruno pode ser uma, mas pra Tássia pode ser outra, né? O Rafael pode achar que meu nariz é lindo, mas eu posso achar que meu nariz é horrível. Então, a imagem, né, significa alguma coisa pra gente. E aí, a gente transformar, né, o que a gente tá vendo ali no espelho, o que a gente, né, representa pra gente mesmo, isso muda, né, a nossa forma também de se relacionar. Então, a autoimagem é muito importante. Quando uma pessoa ela não gosta do que ela vê, ela se sente insegura. Quando uma pessoa ela não gosta de quem ela é, que é o autoconceito, ela se sente insegura. Quando uma pessoa ela não se acha suficiente, ela acha que ela não sabe fazer nada bom, que nada, ela não se acha eficaz mesmo, né? Ela vai se sentir insuficiente, insegura. Então, a insegurança ela está extremamente ligada com o que a gente acha da gente mesmo. E aí, nesses 3 pilares, tanto sobre a nossa imagem, quanto o que nós representamos pra gente, quanto a nossa eficácia em fazer coisas, em estudar, em trabalhar, em ser útil. Então, tudo isso está extremamente ligado com a nossa insegurança. E eu vou falar uma coisa pra vocês agora que faz total sentido, que a Jéssica acabou de falar. E eu tava ouvindo uma entrevista de um cara um podcast, né, de um cara. E assim, pra mim é um dos caras que ele é muito inteligente, assim, ele fala muito bem, conhece muitas coisas. E ele falando que na infância dele, os irmãos e os pais dele falavam pra ele assim, cara, tu é burro. Tu é burro. E aí, de tanto falarem pra ele que ele era burro, o que ele fez? Ele parou de estudar. E durante muito tempo da vida dele, ele achou que ele era burro.
Só que aí depois de um tempo ele descobriu algo que ele se viu inteligente. E aí ele pegou tudo aquilo que ele achava que ele era burro, ele jogou fora e adquiriu conhecimento. Por que eu estou falando isso? Talvez para você que está assistindo a gente nesse momento, alguém já tenha falado para você que você não era o suficiente, que você não era capaz de ser amado, que você nunca encontraria alguém tão bom quanto aquela pessoa que te deixou em algum momento ou que fez mal para você. Mas aí, falando agora abertamente sobre isso, esquece o que essas pessoas falaram sobre você. Isso não representa o que você é. Se você se agarra nisso, e muita gente se agarra nisso, você acaba acreditando e levando isso para os seus próximos relacionamentos e, na verdade, levando isso até hoje. Só que eu espero muito, assim, que a partir disso que vocês estão ouvindo agora, vocês esqueçam tudo isso que falaram. Que vocês eram insuficientes, que vocês não eram bonitas, que vocês não tinham um corpo legal, que vocês não eram suficientes para terem alguém em um relacionamento. Inclusive o que você falou para você mesmo, né? Inclusive, a partir disso que falaram para você, você pode ter acabado falando para você mesmo que você era assim essas coisas. E isso se tornou mais forte ainda, uma crença muito forte dentro da sua mente, dentro do seu pensamento, dentro das suas emoções e dentro do seu comportamento, por conta de tudo isso que disseram para você. Então, é muito importante a gente conseguir se enxergar, sabe, gente? Da forma que a gente com os nossos defeitos, com os nossos acertos. E a partir do momento que a gente tem isso mais sólido, a gente deixa de ser inseguro. Porque o Rafael, a gente foi algum dia até aqui em casa, a gente estava jantando, aí alguém falou alguma coisa, acho que foi, você falou alguma coisa, aí meu sogro falou, nossa, já pensou se ele tivesse falado outra coisa? Aí eu falei assim, mas mesmo se ele tivesse falado outra coisa, eu sei que eu fui bem. Aí ficou assim, tipo... E aí, o que é isso, gente? É você ter noção do seu valor, sabe? É você não colocar o seu valor na mão do outro, na opinião do outro. Para além disso, você reconhecer isso. Eu posso me arrumar aqui hoje, me olhar no espelho e me achar muito bonita, e o Rafael chegar em casa, olhar pra mim e não falar nada. Para algumas pessoas, isso seria o fim do mundo, né? Isso seria assim, nossa, como assim ele não me viu? Eu tô aqui toda maquiada, toda arrumada, ele chegou e não falou nada. Mas para uma pessoa que ela tem uma boa autoestima, ela pode até ficar chateada com aquilo, mas aquilo ali não vai ser o fim do mundo, porque ela tem segurança de quem ela é e de como que ela tá, sabe? Então, a forma com que a gente se enxerga muda muito a forma que a gente vai lidar com as coisas à nossa volta. Então, não tem receitinha mágica, não tem pode ir pirilim-pim-pim. Pode pirilim-pim. A gente precisa olhar mais pra gente, né? A gente precisa prestar mais atenção em tudo isso que a gente falou, né? Em como que a gente tem se sentido inseguro, em quais situações, por que a gente tem se sentido, como que a gente tem se tratado, né? Se a gente tem se tratado, a gente também fala muito, né, sobre autocompaixão, né? Acho que na última live a gente falou sobre isso. Às vezes a gente trata o outro de uma forma muito mais amorosa do que a gente trata a gente mesmo. Isso é muito real. Né? É muito fácil, às vezes, alguém errar e a gente falar, nossa, tá tudo bem. Todo mundo erra sempre. Todo mundo erra, você tentou acertar, tudo bem, errar é humano. Exato. Só que aí quando é com a gente, meu Deus, eu sou a pior do mundo. Eu não deveria ter feito isso, né? Então, exercitar. E quando que isso é possível? Ter uma autocompaixão só é possível quando a gente trabalha a nossa autoestima.
Então, não tem jeito. A gente precisa trabalhar isso e entender, né, a cada dia para que a gente está aqui, né? Exato. Bacana a vida. E eu acho que é nessa linha. Isso. E se você é uma pessoa que está num relacionamento e você é uma pessoa muito insegura, tem um IGTV nos. Sou espanholcito, eu sou espanhol, era argentino. Era pero que sim, pero que não. Mas nosso. Tem um IGTV nosso aqui, na verdade nosso, porque tá na hoje, mas é a Joyce falando. Sobre as 5 linguagens do amor. Terminando a live, assiste, que vale super a pena. Por que, Rafael, que vale a pena? Gente, em uma das linguagens do amor, a gente fala sobre palavras de afirmação. Para uma pessoa que é insegura, isso é crucial, assim. É uma ferramenta, é uma maneira de demonstrar amor que faz com que você consiga enxergar e receber amor através de palavras que afirmem aquilo que você é. Muitas vezes você que está assistindo aqui, talvez a sua linguagem do amor possa ser uma palavra de afirmação. Só que o seu parceiro ou a sua parceira, por não saber disso, não te dá palavras de afirmação. E aí você assiste esse GTV. Se palavras de afirmação for a sua linguagem de amor, e para uma pessoa que é muito insegura, talvez seja uma grande possibilidade, né, de palavras de afirmação ser a sua linguagem do amor, manda esse GTV para o seu respectivo ou para a sua respectiva. Fala assim, assiste isso daqui por gentileza. Vai ajudar muito o nosso relacionamento. Porque, por exemplo, se for palavras de afirmação, a pessoa, quando ela vê qualquer ao invés de repente ela estar presente, de fazer outras coisas que são outras linguagens do amor, ela fala, vida, esse batom ficou lindo. Ou a maquiagem que você fez ficou linda. Ou seu pé, a sua unha do pé tá bonita. Você fala, essa comida que você fez está excelente. Não sei, cara. Palavras de afirmação, compreende? E talvez para você isso é sensacional e talvez isso não esteja acontecendo no seu relacionamento. E olha só, talvez você se sinta tão insegura porque você não escuta isso cotidianamente do seu respectivo. Não é escutar que você está maravilhosa, você está incrível. Não, é escutar, nossa vida, que lindo a mensagem que você me mandou. Ou que linda essa música que você me mostrou. Entende? Coisas pequenas, gente. Só que é aquilo que eu falo, de pouquinho em pouquinho, vocês constroem algo gigantesco juntos. Verdade. Que a gente está, vou até falar, vida, do nosso lema agora na hoje, que a gente estava pensando esses dias. Você quer falar sobre isso? Não, eu nem sei o que você está falando. A gente estava conversando esses dias, né, com o Felipe e com a Renata, que são grandes amigos nossos aqui, que a hoje trouxe também. E graças a Deus a gente tem a possibilidade de tê-los hoje na nossa vida. E a gente estava conversando com eles que o nosso foco hoje, né, na hoje, é fazer com que pessoas guiarem, conduzir pessoas do namoro até o casamento. E como que vocês vão ser guiados do namoro até o casamento é a maneira como a gente gostaria de contribuir para que isso acontecesse. A gente poder mostrar para vocês que cada detalhe, como o Bruno falou, faz toda a diferença. Cada pequena coisa faz total diferença. Não adianta nada eu chegar e querer levar a Joyce para rodar o mundo. Poxa, ela vai adorar, com certeza. Tá, vida, não é isso agora. Ela vai adorar, com certeza. Só que não adianta eu levar a Joyce para rodar o mundo, mas eu não falar, de repente, para ela que é muito bonito, sei lá, o batom que ela colocou que tá combinando. Que é legal a mensagem de bom dia que ela me mandou, a foto que ela me mandou quando ela estava no ponto de ônibus. É porque hoje eu mandei uma foto pra Joyce no ponto de ônibus, voltando pra casa. Essas coisas, elas às vezes passam despercebidas, mas são coisas que aumentam muito a sua segurança no seu relacionamento. Uma viagem, gente, qualquer dinheiro no mundo compra. Mas relacionamento e segurança, isso é construído.
E é o que a Dia gente após quer dia. conduzir a vocês. Dia após dia, construir segurança no relacionamento e conduzir do namoro até o casamento. Fez sentido pra vocês? Fez sentido? Vocês têm Tá alguma aí. dúvida? Se vocês tiverem dúvida, manda aqui, ó. Manda na caixinha aqui de no dúvidas. balãozinho aqui de Se tá interrogação. fazendo sentido, se fez sentido pra E vocês. fala aí no comentário se fez sentido pra vocês, por favor. Vamos responder umas perguntas? Vamos, vida, bota aí. Ai, Gi, amo vocês. Saudades, Gi. Saudades, Você Gi. tá sumida. Gi sumiu total. Gente, Gi é uma seguidora, tá? Muito amada. Amada e... Vou falar muito antiga, mas eu posso falar muito antiga, porque ela tem 1 ano só, então Sim. ela vai se sentir velha. E a Ju chegando aí? Júlia, ainda bem que vai ficar salva. É isso aí. A Gabi legal. perguntou: sou muito insegura com o meu namorado devido aos meus traumas. Sempre acho que ele está mentindo ou me escondendo, né, sobre alguma coisa. Gabi, cadê você? Gabi está aí? Gabi do presente. Gabi, interessante que você conseguiu, né, identificar de onde que vem essa insegurança, né? Então vem de traumas passados. Só que você precisa, né, ressignificar alguns eventos, né? Entender melhor tudo isso que aconteceu. E o que é ressignificar, né? É dar um novo significado. Então, por exemplo, se ele sai e, sei lá, não te fala para onde vai, automaticamente você liga aquele evento que você viveu, onde aquela pessoa tal não falou para onde estava indo e te traiu. Então, quando você ressignifica, você esquece aquela situação, você dá um novo significado. Ou seja, nossa, aquela pessoa não falou para onde estava indo, mas ela pode ter esquecido, estar indo para algum lugar onde está sem sinal. Várias outras coisas podem ter acontecido, né? Então, quando a gente ressignifica, a gente tem sabe aquele pé atrás, né? Peraí, deixa eu pensar melhor sobre isso. É isso que muitas vezes faz muito sentido. É você tentar, antes de repente até de ter algum comportamento, ou de pensar muito sobre aquilo, ou ter um sentimento muito forte, uma emoção muito intensa sobre aquilo, é você se perguntar, primeiro, o que aquela pessoa, né, ali que você tá, te traz todos os dias? Ela é uma pessoa que te dá muito motivo, né, para você ficar muito insegura? Ou ela é uma pessoa que, né, te traz paz, que te traz segurança, que você confia? Primeira coisa. Segunda coisa o que pode ter acontecido que essa pessoa teve esse comportamento, né? E aí só essas duas perguntas já faz a gente se distanciar muito mais de uma insegurança, sabe? De um ciúme. De um pensamento de que ele tá mentindo. Exatamente. Então, quando, né, isso acontecer, tenta fazer isso. Tenta se questionar antes, né? Tenta ressignificar esses traumas, né, que você teve. E se você precisar de ajuda, tô aqui como psicóloga. Ai, que Vamos lá. depoimento legal ali. No chat? No chat. Vai lá, olha lá. Olha só o depoimento aqui. Passei por um relacionamento onde apenas eu fazia acontecer. Decidi terminar e 1 ano e meio depois, esperando, encontrei alguém que realmente me ama e é muito recíproco. Sou muito feliz. Ai, que legal. felicidade, gente, de verdade. Mandei o Insta de vocês e ele amou. Ai, Gente, é isso. Gente, qualquer relacionamento saudável precisa necessariamente gostar desse Instagram. Isso é uma regra. Não é verdade? não, a gente adora quando assim, mandam. Nossa, mandei pro meu namorado, eu mandei pra minha namorada, mandei pra minha esposa o Insta de vocês. E a gente acompanha, e a gente lê junto as coisas. Gente, isso é sensacional. Isso se chama dedicação ao relacionamento. Verdade. Façam isso.
Vamos lá. Nossa, que legal. Nossa, A Tássia mandou. Se vocês pudessem nos dizer um ponto essencial para o casamento, o que seria? Vamos fazer um negócio? Vamos contar até 3 e falar? Nós dois juntos? E ver se vai ser a mesma coisa? Tá. Vai. Vamos ver. 1, 2, 3. Comunicação. Você gosta, né? Gente, precisa falar mais alguma coisa? Precisa. Gente, comunicação. Ponto crucial, assim, para um relacionamento saudável. Você ter uma boa comunicação dentro do relacionamento faz com que vocês consigam manter esse relacionamento saudável por muito mais tempo, por muitos anos. Então, aqui na Hoje a gente fala muito sobre comunicação, porque é algo que ajudou a construir o nosso relacionamento, porque a nossa maneira de comunicação é diferente. Olha só que sensacional. Eu antes de ser, mais assertivo, eu luto para ser cada dia mais assertivo, eu sempre fui muito passivo nas minhas comunicações. E você, Joyce? E você, Joyce? Fala pra mim, chamei de Joyce porque você é quando chama de Joyce é porque tem alguma coisa. Não, eu era muito mais para agressiva. Joyce era muito mais para agressiva. Ainda sou. E trabalho todos os dias para ser mais assertiva. E eu sempre fui muito passivo e trabalho também todos os dias para ser mais assertivo. E aí a gente percebeu que isso ajudou muito o nosso relacionamento, a gente trabalhar isso todos os dias. A maneira de eu, de repente, não ser tão passiva, a Joyce não ser tão agressiva e a gente se comunicar melhor. Falando sobre comunicação, tem uma live inteira aqui sobre comunicação. Tem também tem IGTV sobre comunicação. Só ir lá nos IGTVs salvos ali e vocês vão ver. Alguém perguntou, Bruno, né? Muito obrigado, de verdade. Muito José, bom, José, tem uma livezaça só sobre comunicação. Exato. Os estilos de comunicação, que foram esses que nós falamos aqui. Passivo, agressivo e assertivo. Tá? Então, com certeza vai contribuir muito para você e se você estiver dentro de um relacionamento também. Nós indicamos muito. Eu acho que o título da live, José, é Comunicação Não Violenta no relacionamento. Comunicação não violenta. Esse é o título. Kari, bonitinho. eu tenho que agradecer muito vocês. Aprendi muito e comecei a mudar algumas coisas no meu relacionamento. E agora decidimos que vamos casar. Ai, que lindo! Parabéns! Felicidade demais pra vocês. E fala pro respectivo seguir a gente. Verdade, se ele não segue. E já botou outra vida? Já. A Tami colocou: e quando você já conversou com a pessoa sobre e mesmo assim ela parece não se importar? O que faz, Vidoca? Então, quando você já falou com a pessoa, ela parece não se importar, a gente tenta falar de outra maneira. Mas chega um momento que a gente já tentou falar de tantas maneiras, mas de tantas maneiras, que parece que não tem uma solução. Compreende? E aí a gente precisa dar um ultimato na pessoa, falar: olha só, gente, eu tô tentando conversar, eu tô tentando fazer as coisas funcionarem pra gente. O que pra você é mais importante? O orgulho, a falta de comunicação ou o nosso relacionamento? Entende? Infelizmente, em alguns casos, vocês precisam pesar de verdade na balança da pessoa o que ela pensa sobre o relacionamento de vocês. Porque, perceba, se eu, Rafael, faço um monte de besteira aqui no relacionamento e a Joyce vive falando comigo: vida, faz isso, vida, desse jeito vai ser melhor pra gente, vida, desse jeito vai ser melhor pra gente, e eu não mudo, uma hora a Joyce tem que... ou o que acontece? Eu percebo que eu não preciso mudar porque a Joyce vai continuar comigo, eu mantenho esse tipo de comportamento, ou a Joyce vai falar comigo: olha só, pra gente se manter junto, isso vai ter que ser feito. Entende? Talvez, exemplo clássico nosso aqui da organização. Eu, Rafael, sou super desorganizado.
Eu nunca fui de manter o meu quarto totalmente arrumado. E isso antes da gente casar, a Joyce falava comigo. Olha, quando a gente casar, seu quarto tem que se arrumar, suas coisas têm que estar no lugar, suas roupas no cabide, seu armário não pode ser aquela bagunça. E eu falava com ela, a gente vai casar e isso vai acontecer. E é um comprometimento meu. Não mudei da água pro vinho, não sou o senhor da organização hoje em dia. Mas tenho melhorado a cada dia em prol do nosso relacionamento. Compreende? Porque a gente consegue observar que há um benefício a partir disso, né, gente? Isso. Quando a gente mostra para o outro que o comportamento dele está prejudicando, que não está sendo legal, e mostra também como que a gente está se sentindo em relação a isso, e mesmo assim ele não muda, é alguma coisa que se distancia do que a gente pode fazer, sabe? Porque a gente não pode obrigar o outro a se importar com alguma coisa, né? A gente pode mostrar que é isso, né? Mostrar como você se sente, mostrar algo de muito ruim acontece, mas a gente não pode obrigar. Então, ainda assim, é uma escolha da outra pessoa de melhorar aquele relacionamento ou não. E não melhorar, isso diz muito sobre a pessoa, né? Porque uma pessoa que quer estar dentro de um relacionamento e você tá ali falando com ela que ela precisa mudar por conta disso, disso e disso, que através desse comportamento que ele tá tendo, isso e isso tá acontecendo, e mesmo assim ele não muda, ele tá passando uma mensagem muito clara, que é: não me importo com esse relacionamento. Ultimato nele. É simples assim. Doído. Mas existem palavras que precisam ser ditas mesmo que sejam doídas. E aquela frase que a gente fala aqui: que tipo de relacionamento nós estamos construindo se não podemos falar verdades difíceis um para o outro? Exato. Pensem sobre isso. Beatriz, manda aqui na interrogaçãozinha a sua pergunta pra gente poder manter aqui uma ordem legal. Esse daqui já foi. Aqui. Opa. Tá. Acho que tem que tirar essa daqui. Já falamos. Já foi. Olha, perguntaram: como lidar com o fato de não acreditar nas pessoas e me sentir chata demais para todos? Eu acho que muito dessa pergunta a gente já respondeu aqui durante a live, tá? Se achar chato demais é muito uma percepção que você tem de você, disfuncional, né, que te prejudica, e que você consegue mudar essa forma de você se enxergar, né? Na verdade, eu acredito que por você se achar chato demais, você não acredita nas pessoas, para talvez elas não te decepcionarem, né? Não, talvez até acreditar demais em você, e você, como não concorda com isso, né? Ter algum problema. Então, assim, primeiro que tem que investigar isso melhor, e segundo que você precisa se enxergar de uma forma melhor, sabe? Será que é ser chata demais? Talvez você tenha alguns comportamentos que precisam ser mudados, né? Ninguém é perfeito. E aí também vem muito uma questão da autorresponsabilidade, né? O que você tem feito para melhorar, né? Para mudar algumas coisas. Com certeza a terapia te ajudaria muito, né? A olhar mais para você, a ter um olhar mais criterioso. Mas é isso, assim, tudo depende de você, depende do seu funcionamento, e depende muito mais da gente do que dos outros, entendem isso? Depende muito mais de quem nós somos do que o outro tá vendo, sabe? Então, acho que você precisa trabalhar no seu processo interno, e a consequência disso
vai ser um melhor relacionamento com o social no geral, né? E com você mesmo. Exato. Deixa eu ver aqui. Aqui. Meu namorado vive conversando com uma prima e eu já peguei conversas dele e ele sempre apaga e falo que isso está me magoando. Ele continua e me chama de alguma chata, coisa. De chata, provavelmente. De chata, provavelmente. Tá, mas assim, conversar com uma prima. Conversando o quê com Rafael essa prima? conversa com as primas dele. Pois é. Isso não quer dizer nada, né? Não é o conversar, é o teor da conversa. Ponto. Conversa com a prima. O teor da conversa deles tem um teor ligado a uma parte de um relacionamento sem ser de primo e prima? Ou essa conversa com a prima dela gera uma insegurança em você pelo fato dele estar dando atenção para uma outra mulher, mesmo que seja prima, e não para você? Isso te gera uma insegurança. Compreende? A maneira de enxergar essa situação de uma conversa com uma outra pessoa diz muito sobre ou qual é o teor da conversa ou o que você sente que essa conversa pode gerar. E aí uma conversa com a prima dele pode ser que talvez você pense que você está sendo trocado pela prima dele, que ele está dando mais atenção para a prima do que para você. E aí você comunica para ele, olha, percebo que você conversa muito com a sua prima, tal, acho bacana você ter uma relação familiar saudável, porém, o momento de conversar com sua prima não deve ser, de repente, mais importante que você conversar, às vezes, comigo. Porque, poxa, a gente tem um relacionamento, a gente precisa conversar também. E aí, talvez, perceber ou sentir que ele conversa mais ou demanda mais atenção à prima do que para você, seja algo bem pesado. E a gente fala isso no curso, né? Sobre ciúme e insegurança. Exato. E a gente fala isso, acho que é no módulo 1. Acho que sim. Acho que é no módulo 1. Que fala sobre a diferença, né, do ciúme, que a gente sente... O homem sente um estilo de ciúme e a mulher sente outro estilo de ciúme. E o estilo de ciúme da mulher é muito ligado a essa questão de um ciúme mais sentimental. E aí no curso a gente detalha um pouquinho mais sobre isso. Mas falando rapidamente aqui para vocês, é sobre essa questão de atenção. A mulher está muito mais preocupada na relação de atenção e sentimento do homem por outra mulher do que o homem necessariamente se preocupa com esse sentimento ou atenção da mulher para outro homem. E aí isso é bem bacana da gente poder perceber. Ver aí com você o que isso tem acontecido. Vida, José perguntou também. Minha namorada é muito de boa com essa questão de ciúme. Já eu, às vezes, tenho ciúminhos. O que fazer? Ciúminhos. Quem aí, ó, não reconheceu o José, foi o que mandou pra gente uma declaração linda, gente, pra namorada dele. Aí a gente até postou na direct, vocês mandaram várias, centenas de reaçõezinhas lindas lá. E foi bem bacana. Zé, então, fala pra você. Sandy perguntou também, e o ciúme do homem? Fala um pouquinho sobre o ciúme do homem. Falar sobre o ciúme do homem? Então, como eu tava falando, já que a gata liberou, tá liberada. Minha gerente aqui do curso, CEO do curso liberou pra falar, vamos falar. O ciúme da mulher é um ciúme mais ligado à parte sentimental, como eu tava falando. Então, as mulheres sentem ciúmes caso eu, Rafael, vamos supor, a Joyce, ela sentiria muito mais ciúme se eu, Rafael, demandasse atenção, carinho, cuidado com outra mulher. Por isso que mulheres sentem muito mais ciúmes quando o homem curte uma foto de uma outra mulher. Por quê? Se ele curtiu a foto, ele está dando atenção para aquela outra menina. Ele está vendo alguma coisa ali que está chamando a atenção dele. E aí isso demonstra um ciúme ligado à parte mais romântica, mais sentimental. Mulheres se preocupam com a parte sentimental. Os homens não. Homem não se preocupa tanto, e aí não são todos os homens, tá? Sem generalizar, mas em sua grande maioria sentem um ciúme mais ligado à parte sexual. Então, mulheres mais românticas, homens mais sexuais. O homem ele se preocupa muito se a mulher dele
vai ter relações sexuais com outro homem. Então, ele considera uma traição qualquer indício de possibilidade de vínculo sexual da mulher com outro cara. Da mulher achar o outro cara talvez mais sarado, com um corpo mais bonito do que o dele, mais atraente sexualmente falando. E aí ele se sente ameaçado e sente ciúme. Por exemplo, se eu vejo a Joyce curtindo uma foto de um cara, sei lá, não fala o nome desse cara aqui não. De um cara, vamos supor, de camisa, do Mark Zuckerberg, por exemplo, que é o cara do Facebook. Não, deixa eu falar um nome mais conhecido. Não sei, do Papa. Joyce curtindo a foto do Papa. Tô nem aí, é o Papa, brother. E aí, se a Joyce curte a foto, como é que é o nome desse cara? Jesse Williams. Se ela curte a foto de Jesse Williams, ele lá de camisa, talvez eu nem ligue. Porém, se a Joyce curte uma foto desse cara, Jesse Williams, que eu vou pesquisar de novo pra eu poder saber quem é. É aquele cara, é ator, né? Ele é um ator que, pra quem assistiu Grey's Anatomy, ele fez Grey's Anatomy. É aquele do olho clarinho? É. Ah, sei qual é. Você falou que ele é o terceiro cara mais bonito. O primeiro sou eu. Ela que falou. E aí, se ela curte a foto desse Jesse Williams sem camisa, eu ia falar, ferrou. Tá achando esse cara, muito mais sexy, bonito do que eu. Olha só como é que muda. Na cabeça do homem, o homem tende a se preocupar mais com essa parte sexual. Da Joyce tá dando uma atenção sexual ao outro homem do que pra mim. Desejando sexualmente o outro homem. E a mulher não, desejando amorosamente e romanticamente, não sei se essa palavra existe, uma outra pessoa. Eu desejar de maneira romântica, demandar atenção para outra pessoa do que para Joyce. Fez sentido? Então, José, você precisa prestar mais atenção nesses seus ciúminhos, né? Da onde tá vindo esses ciúminhos? Provavelmente é uma insegurança que você tem com você mesmo. Eles acontecem quando você vê alguma coisa que ela está fazendo na internet, ou é um ciúme, pode até ser um ciúme romântico também, de repente ela tá dando atenção para outro cara, fazendo um trabalho de faculdade ou da escola, e aí isso te preocupa. Observa mais ou menos quais são os gatilhos que isso tem acontecido. Acho que é Vitor. Uma pessoa que tem ciúmes exagerado, tem insegurança elevada, não é? Tem como lidar com isso? Claro que tem. Sim e sim, na verdade, as suas respostas. Uma pessoa que tem o ciúme exagerado, ela também tem uma segurança muito elevada. Sim. E ao contrário também. Uma pessoa que tem uma insegurança muito elevada, ela tem um ciúme muito elevado também. Por quê? Porque é a mesma situação, né? O ciúme também é uma situação de ameaça, né? Onde você se sente ameaçado. Você tá ali em uma situação de perigo. Então, quando você tá ali se sentindo ameaçado, você fica inseguro, né? Então, se complementam, né? O ciúme e a insegurança estão muito ligados um ao outro. E aí, como lidar com isso? Nossa, de diversas formas. No nosso curso a gente fala muito sobre isso, mas eu acho que algo a destacar, que foi o que a gente falou hoje, né? É sobre a autoestima, né, vida? Exato. De você construir uma boa autoestima para você, né? Quando você constrói isso, você consegue lidar muito melhor com as suas questões, né? Se você pudesse separar agora, rapidão, olha só, agora, 2 pontos que você considera incríveis em você. Incríveis que eu digo admiráveis. Quais pontos você considera que são admiráveis em você? Alô, acho que é Vitor Paulino. Vitor Paulino. Se você fosse colocar rápido, quais são os 2 pontos que você acha que em você são admiráveis? E aí, você fez esse exercício. Depois que você fizer esse exercício, você vai fazer um exercício mais difícil ainda. E quem tiver aí no chat também pode fazer esse exercício agora também com a gente. Pense em 2 pontos que você acha
que são admiráveis em você mesmo. Pensa aí, vamos lá. Se quiser escrever, tanto faz. Pode escrever também no chat, se quiser compartilhar. E agora o outro exercício. Coloque 2 pontos que você acha que as pessoas veem em você que são admiráveis. E sintam a diferença desses 2 raciocínios. Tô aqui pensando também. 2 pontos que eu acho que é você acha de admirável você. e 2 pontos que as pessoas acham Que são admiráveis em em você. mim. Que você acredita que as pessoas acham admiráveis em você. Tô pensando. Engraçado que uma vez aconteceu Bizarro. isso com uma amiga, com Bizarro. a Kathleen. Uma amiga uma vez falou, eu falei pra ela que eu era muito insegura. E era insegura. Agora que eu me dei conta. E aí ela falou, o quê? Você é insegura? Como assim? Você nem parece ser insegura e tal. Você é super decidida. Eu lembro que ela falou isso. Você é super decidida. E eu falei, não, mas eu sou muito insegura, né? Eu sou decidida a partir do momento que aquilo tá muito claro pra mim. Mas até eu chegar nessa clareza, eu pensei, me questionei, pensei o lado bom, pensei o lado ruim, tudo que poderia acontecer e etc. Até eu conseguir me decidir. Então, assim, se eu fosse uma pessoa segura, de repente o meu caminho até tomar uma decisão não precisaria ser tão longo. Né? Então, assim, é uma diferença que ela me enxergava dessa forma quando eu não me enxergava dessa forma. Exato. E por que eu faço exercício? Eu faço exercício com quase todos os pacientes no consultório também. E sempre que eu tenho oportunidade com alguns seguidores daqui da Hoje, eu falo isso também. Porque muitas vezes a gente enxerga pontos admiráveis na gente. Talvez a gente tenha algumas pessoas tenham até dificuldade de achar pontos nelas mesmas que são admiráveis. Mas quando eu falo para elas pensarem em pontos admiráveis que as pessoas pensam sobre ela, elas não conseguem encontrar. Porque elas não conseguem mostrar para as outras pessoas esses pontos são admiráveis, porque elas às vezes se sentem inseguras para demonstrar isso também. Para de repente apresentar esses pontos também. Até a vulnerabilidade. E até a vulnerabilidade. E é interessante que o inverso é muito mais forte. Quando eu penso que eu sou feio, eu tendo a acreditar que as outras pessoas também pensam que eu sou feio. Se eu me vejo como uma pessoa horrível, eu penso que a outra pessoa também pensa que eu sou horrível. E olha só que bizarro assim da gente pensar sobre isso. Se eu acho que o que eu falo aqui no Instagram é inútil, eu nunca vou falar e nunca vou ter uma noção de que isso vai ser útil para muitas pessoas. Exato. Se você acredita que o que você fala é inútil, você automaticamente vai achar que as outras pessoas também acham isso e aí você deixa de falar. Exatamente. Exatamente. Então, gente, vamos para a última? Vamos para a última aqui. Aqui? Eu fico insegura porque eu não posso postar foto de biquíni, mas meu namorado pode curtir a de outros. Cadê o namorado? Tá aqui? Alô, namorado! Chama o namorado aí da Esté para assistir essa live aqui e outros também da Hoje lá no IGTV. Maratonar as lives da Hoje. Programinha do final de semana. Esté, pergunta, uma única pergunta para ele. O que você sente quando você vê foto de outro? Fala de novo. O que você pensa quando você vê foto de outras mulheres de biquíni? E aí ele vai falar, eu penso que é normal. Então por que eu não posso postar? E outra também, o que você pensa, na verdade, que aconteceria se eu postasse uma foto de biquíni? Ele pensaria, eu acho que muitos caras vão ficar olhando pra você, admirando seu corpo, te desejando. Tá, mas... Então é isso que você faz quando você curte a foto das meninas de biquíni?
Você está desejando o corpo delas? Eu perguntaria isso. E a gente já falou isso algumas vezes aqui sobre esse mesmo exemplo, Esther, de garotas que falam aqui na hoje que olha, o meu namorado ele curte fotos de outras garotas de biquíni, mas ele não deixa eu postar. E a gente pede para eles fazerem esse exercício. Pergunta para eles o que ele pensaria se ela postasse foto de biquíni. Eu pensaria que outras pessoas vão desejar o seu corpo e vão curtir porque querem ficar com você. Tá, mas você curte fotos de outras mulheres de biquíni, então você deseja o corpo delas e gostaria de ficar com elas? Então, é algo que precisa ser conversado, sabe? Pois é. Eu acho que também não é inteligente você sair fazendo uma coisa que de repente até tem um outro motivo por trás. Exato, por isso da pergunta. Sabe? É uma insegurança dele? Talvez seja uma insegurança dele. Então, se ele, né, estiver disposto a lidar com isso, é algo que vocês conseguem também trabalhar isso, né? Entender melhor de onde está vindo essa insegurança dele, né? Por que ele acha isso. Então, em um relacionamento, gente, precisa existir o diálogo, né? Mas além do diálogo, é você se importar com a outra pessoa, né? Se for pra você tá nem aí, você fica solteiro, né? Você não namora. Porque o namoro é isso, é um compromisso. Até quando alguém faz algo que você não gosta, né? Você precisa estar ali para aquela pessoa, né? Entender o que está acontecendo, conversar, tentar agir. Claro que existe um limite. Você, né? Todos nós precisamos saber o nosso limite. Mas dentro de um relacionamento, a gente vai tentar, né? A gente vai fazer o que tiver ao nosso alcance. Então, tenta conversar isso com ele. E também pensar qual é a motivação por trás de você postar uma foto de biquíni. O que você vê nisso como algo legal? O que você busca, né? Exatamente. Com isso. Então, assim, o que tá por trás, né? Tá por trás de, eu acho normal. Eu acho que não tem nada demais eu colocar uma foto de biquíni. Ou você também lá no fundo pode tentar pensar que pessoas vão te admirar enquanto o seu namorado de repente não te admira. Ou que o seu namorado só vai te admirar se você postar uma foto de biquíni também. Ou ele admira. Que ele exatamente, só gosta, se ele gosta de curtir fotos de menina de biquíni, ele vai gostar de ver a sua foto, então ele também vai te admirar. Sabe? São então, muitas mais uma possibilidades. vez, nunca é só postar uma foto. Exato. Nunca é só ter um comportamento, sabe? Sempre tem o pensamento, a emoção e o comportamento. Tem as nossas crenças, então não dá pra gente fazer tudo assim na cabeçada que a gente diz, né? A gente precisa pensar e avaliar direitinho antes. Exato. Tá bom? Gente, muito obrigado por vocês ficarem aqui com a gente. Foi mais de 1h30 aqui de live, batendo papo, ouvindo, vocês nos ouvindo e a gente lendo, né, o que vocês têm mandado. Verdade. A gente quer agradecer muito assim por essa troca, por esse momento. E se vocês gostaram, coraçãozinho no chat. Enche de coraçãozinho. Enche de coraçãozinho aí no chat. Aqui, a Hello alguma coisa falou de consultas. Manda um direct pra gente aqui no Instagram. Exato. E aí a gente conversa. Espaço pra terapia na agenda com a gente. E aí a gente conversa melhor, tá bom? Gente, vocês gostaram? E quando que tem novidade, vida, pra eles? Que a gente vai Semana falar. que vem. Semana que vem tem novidade. Falei hoje. Semana que vem tem novidade pra vocês. Semana que vem tem novidade. Fiquem ligadinhos no Story. E se vocês tiverem temas de live que vocês querem que tenha aqui na hoje, manda pra gente na direct também. Fala, olha, eu gostaria muito se vocês fizessem uma live sobre esse tema. Verdade. Karen, não sei. Karen? Não sei. Karen Lopes? Deve ser. A gente faz sim terapia de casal. Geralmente ou é com um ou com outro, né? Como terapeuta. E a gente faz sim, é só entrar em contato com a gente.
Obrigada, Isa, gente. Nicole, você é incrível, Nicole. Você falou, vai ficar salvo. Eu falei, vai, Nicole. Ai, mas eu não vou conseguir assistir. E aí, você tá aí com a gente. Obrigado, Ani, pelo carinho, de verdade. Obrigada, gente. Obrigada pelo carinho, por estarem aqui nos escutando até as 9 horas da noite. Exato. Muito, muito, muito obrigada. E tá bom? live vai ficar salva. Manda pra todo mundo lá depois, assiste de novo, chama o respectiva pra assistir e vem com a gente do namoro ao casamento. Várias pessoas falando que assistiu a nossa live, Primeira né? live Nossa pela primeira vez. Que bom que vocês gostaram, gente. A gente fica feliz. Verdade. Bruno, muito obrigado. Obrigada, Bruno, pela participação. Direto nos comentários, falando. Brigadão, Bruno, de verdade. Fica com Deus, gente. A gente se vê por aí nos stories. Beijo, bom final de semana pra vocês. E fotinha. Ai, Print, momento momento print, gente. Calma, fiquem Gente, aí. deixa eu falar uma coisinha antes. Pra vocês que curtem o nosso trabalho, gente, né, e querem contribuir de alguma forma, é muito legal pra gente quando vocês repostam, né, principalmente as lives, porque aí mais pessoas, né, ali do seu ciclo conhecem o nosso trabalho. Então, se vocês querem contribuir também com o nosso trabalho aqui, reposta a live ou tira um printzinho. Tira um print, posta na marca gente. Porque ajuda muito, muito, muito no nosso trabalho aqui no Instagram. Tá bom? Exato. Então, se vocês fizerem isso, a gente vai estar muito agradecido. Então, momento print aqui para quem quiser já começar a contribuir com a gente. Ai, Tomei um suco. desculpa. Gente, momento print. Vou tirar aqui os comentários pro print sair mais legal para vocês. E aí vocês postem lá e marcam a gente. Eu gosto dos comentários. Você gosta dos comentários do print? Fala assim, ó. Ah, tá. Que aí a gente consegue Tá estar bom. sempre unido Tá. no frente E tira print aí, galera. e ainda falar. E marca a gente. Uhul! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fogo! Obrigada, gente. Obrigada. Bom final de semana pra vocês, tá? A gente continua juntinhos aí diariamente nos stories. Se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser perguntar mais alguma coisa, só mandar direct. A gente responde Todo mundo. Tá bom? Mas sem Beijo. directs lá todo dia, a gente para e responde. Todos os dias. Pode ser que demore, mas a gente responde. Verdade. Senão a gente toma bloco do Instagram. Verdade. Obrigada, gente. Um beijo pra vocês. Bom restinho de noite.